A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, eu sou a Amy e eu vim falar sobre hoje esse texto, da Bíblia que está em João 10:10. Peço que as irmãs se atentem com carinho ao que vai ser dito, me compreendam e que antes de tudo o Espírito Santo me direcione, Senhor. Mesmo antes de eu ler a Tua palavra, que o Senhor me conduza, que o Senhor me direcione, que da minha boca só saia aquilo que o Senhor queira falar, meu Pai. Que nada seja da minha carne, Senhor. Que nada seja do meu querer, Senhor. Mas sim que seja feita, meu Pai, a Tua vontade. E falo aqui, meu Senhor, as Tuas palavras. Em nome de Jesus. Em João 10:10, esse devocional hoje é baseado em João 10:10, que está escrito assim: Eu sou o bom pastor, desculpa, irmãs, eu li errado, é o de cima, é o ladrão, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. E no seguinte diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? E tem outra tradução também, que ela diz assim: um ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e a tenham plenamente. Achei muito linda essa tradução, que o Senhor nos quer ver, nos ver vivendo plenos, no versículo seguinte, eu sou o bom pastor da sua vida pelas as ovelhas. E no dia de hoje, a gente vê que o ataque maior é nas emoções, E se a gente for ver, é um looping, depois que veio a pandemia, a gente veio mais tecnologias, veio os trabalhos cada vez mais home office, cada vez mais a gente deixou de sair da casa. Com a pandemia, o medo se instalou nas pessoas cada vez mais, síndrome do pânico, e a gente acostumou a ficar em casa, A gente não tem mais prazer em sair para a rua. Hoje em dia tem os deliveries, tem tudo, até uma compra. Você pode comprar um eletrodoméstico sem sair da sua casa. E eu vejo que quanto mais a gente fica fechado dentro de casa, sem sair para fora, mais o inimigo ele vem assolar a nossa mente. Quanto mais a mente da gente está sem ocupação, desocupada, mais ele vem deixar a gente com medo, travado, inseguros. Eu passei por uma situação que eu bati o meu carro. Quando eu bati o meu carro, foi passando o tempo, ele foi roubado 2 vezes e eu fiquei com medo de sair com o carro. Mas eu tinha o carro parado e às vezes eu ia de a pé para não ter que pegar o carro. E isso durou mais de 1 ano. Quando eu acordei, o Senhor, ele me despertou, me mostrando que aquilo não era o que ele queria para mim. Eu estava travada no medo. Tinha vezes que não tinha jeito, eu tinha que pegar o carro e eu me via numa situação assim de tremendo. Eu estava tremendo, eu estava dirigindo tremendo naquela situação. E quando o Senhor me despertou para isso, aí eu comecei com o Espírito Santo dirigir, pegar o carro para poder tirar aquilo que o inimigo queria me travar, Porque na palavra do Senhor ele diz que ele vem para nos dar vida com abundância, vida plena. E viver é diferente de você estar vivendo. Sobreviver é diferente de você estar vivendo. E tudo, muitas vezes, é a nossa própria mente que nos trava. Depende, tudo começa na mente.
E o Senhor, esse ano também, Ele me fez me passar. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Eu sempre fui uma pessoa que quis tudo para ontem. Mas eu nunca tinha passado por uma crise de ansiedade. Esse ano eu passei. Se eu não me engano, foi uma semana, 15 dias, não me lembro correto, mas a sensação é essa. É o medo do que não aconteceu. O medo do que vai acontecer, do que você não sabe. A mente ela sai do agora. Você não consegue viver agora. Você não consegue contemplar a sua vida, a maravilha que Deus te deu. Você não consegue olhar para o céu. Você não consegue ver a maravilha de hoje, você ter os seus filhos pequenos. Você não consegue. Você não consegue celebrar as pequenas coisas, a vida simples, porque Jesus ele tinha uma vida simples. E a gente não consegue celebrar nada disso. E aí, eu também, antes dessa ansiedade, eu passei com meus filhos doentes. E Deus me fez lembrar de tudo isso. Porque, irmãos, quando falta saúde, você não consegue fazer nada, não há dinheiro que supra a falta de saúde. Não há dinheiro. Quando você está naquela situação de hospital, de saúde, o que você deseja é a vida simples. É o levantar, é o andar, é o viver sem uma medicação, é o comer sem precisar de uma medicação, é o comer sem restrição, é o andar sem sentir nenhuma dor, sem sentir nenhuma falta de ar. E a ansiedade, ela também é uma doença ali da alma, né? Que também te trava nisso, de você contemplar as coisas pequenas. E mesmo assim, estava aqui, o grupo me ajudou muito, o grupo Sentinelas, que no dia que eu não consegui orar, eu ouvia. E teve dias de eu orar me arrastando. E assim o Senhor, ele foi esvaziando o meu eu e no lugar colocando o azeite dele. E é desafiador, porque você não consegue respirar, você não consegue pensar, você só pensa no medo, no futuro, no que vai acontecer, no que vai, sabe? Eu estava passando por uma situação e eu estava, na minha cabeça, planejando um monte de coisa daquela situação que ia acontecer e isso estava me deixando muito mal. E aí vinha o medo, vinha a ansiedade, passava mal mesmo de falta de respirar, faltar o ar. Eu achava que tinha horas que o meu coração palpitava tanto que eu achava que eu ia morrer. Eu achava que eu ia morrer, não, eu vou ter um infarto, eu vou infartar. De tanto que o meu coração não está deixando eu respirar. E aí quando a gente pega a palavra do Senhor e vê que o Senhor ele quer que a gente tenha uma vida plena, uma vida em abundância, quando a gente está nessa situação, é muito difícil a gente confiar, é muito difícil a gente enxergar, na hora a gente não consegue. E aí que vem também o entregar tudo na mão de Deus, até as nossas ansiedades, os nossos medos. Tem momentos que a gente não tem como evitar isso, essas aflições. Mas é ali que a gente tem que estar nos pés de Jesus. Porque quando a gente está nos pés de Jesus, Ele mesmo ele vai nos curando. Ele mesmo vai tratando as nossas feridas. E quando a gente deixa Deus tratar e o Senhor curar, aí é aí que a gente começa a entender que nós temos que ter a dependência emocional de Deus. Nós precisamos entregar tudo para Ele. E a gente começa a valorizar as coisas que a gente não valorizava antes. Quando a gente estava nesse momento de ansiedade, depressão, insegurança. Depressão eu nunca tive, mas eu sei que é algo de você ficar remoendo o que você passou, passados, as coisas assim. Algo, né, que você passou ali. Você vê, a ansiedade é você ficar remoendo o futuro, que é pior ainda, que você nem sabe que o futuro está na mão de Deus. O Senhor fala pra gente viver o hoje. O Senhor fala isso pra gente, que a gente tem que valorizar o hoje. E quando Ele me tratou nessa parte, eu pude apreciar mais
a minha casa, a minha vida. O simples que é você ter uma saúde, você poder respirar. Meus pulmões, eles estão funcionando, ele enche de ar. Eu consigo falar. Eu tenho língua para falar, eu tenho boca. Eu vi uma irmã falando uma situação aqui, que tinha uma pessoa que ia operar, que ia retirar a língua. Não sei depois se retirou ou não, porque são muitas conversas, mas nós temos a nossa língua. Nós temos saúde. E o Senhor me ensina que eu preciso cuidar da minha saúde. Hoje eu me alimento melhor, procura também fazer, né? A gente tem que ver uma reposição de vitaminas, porque também que tem certos tipos de alimentos, muito açúcar, inflamação, quando você não tá ali na adrenalina do açúcar, ele pode depois causar uma tristeza. Então também temos que ser vigilantes sobre isso. Sabemos também que tem um lado extremamente espiritual, porque o que eu passei não tinha como falar que não era espiritual. A opressão que eu estava sentindo dentro do meu quarto. Orei, e o Senhor, ele bradou na minha vida. Ele bradou, mas porque eu fiquei nos pés dele. Eu não sei o que seria de mim nesse momento se eu não tivesse ficado pelos pés dele. Talvez eu não teria passado nada disso também, sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer que a gente retroceda, afrouxe. Ele quer que a gente afrouxe. Ele quis ali me afrontar nessas emoções justamente para me paralisar, para me largar. Mas o Senhor falou, continua. E o Senhor, ele me curou. Dentro da situação, dentro da tempestade. Ele não me livrou da situação, eu tinha que passar. E hoje a minha visão, ela é outra, para me amadurecer. Eu tive que passar por isso, para que o Senhor me forjasse. Então, se tem situações que a gente não pode fugir. Se eu fugisse e tivesse voltado para trás, talvez vai ver que essa ansiedade não ia me dominar. Mas o inimigo, ele ia vencer na minha vida. E não é isso que a gente quer, irmãs. A gente quer ficar vivendo uma vida com Deus, pela direção de Deus. E o Senhor Jesus, ele passou pior. Ele passou muito pior. E ele não afrouxou. E ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele sabia todas as dores que ele ia sentir, todos os membros dele que ia ser machucado, quebrado, cortado, furado, rasgado. E ele não afrouxou. Então pode ser, se eu não tivesse na direção de Deus, o inimigo ia me deixar lá. Se eu tivesse à mercê dele, pode ser que ele não ia usar dessa situação para me abalar. Eu poderia estar tranquila, mas eu estaria sem a minha salvação. Eu não estava tendo um relacionamento com Deus. Eu não estava no posicionada. Se eu retrocedesse, almas que iam ficar ali através, que poderiam ser salvas pela minha vida, pela minha intercessão, pela minha oração, que poderiam perder e eu teria que dar conta. Então, glória a Deus que nós não estamos retrocedendo. E eu creio que o Senhor vai alcançar vidas também que não vão retroceder. Porque a gente não é isento de passar por nada disso. Se engana que o crente não tem problema, se engana que o crente também não sofre de depressão, de ansiedade, se engana que um líder espiritual lá que está lá na frente não passa por isso. O problema é como passar. É olhar para Cristo. É confiar dentro da tempestade que Ele vai livrar, que Ele vai fazer algo. É isso que a gente tem. A gente não pode paralisar, retroceder, voltar para trás. A minha vontade era parar. Eu não tinha forças para orar. Mas quando eu não conseguia orar, eu ouvia as orações das minhas irmãs. E dia após dia o Senhor, ele foi me libertando. Dia após dia o Senhor, ele foi me curando. Tem uma passagem da Bíblia, que eu não vou lembrar aqui onde está, que diz, né? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quanto mais perto de Cristo nós estivermos, ele vai se levantar, o inimigo ele vai se levantar
Porque através das nossas vidas tem gente que precisa ser salva. Através da nossa vida que o Senhor vai alcançar a nossa família. E outra, nós estamos criando uma geração. Quem tem filho pequeno aqui, nós estamos criando a próxima geração. O inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Ele já está querendo agir nas crianças faz tempo. Desde o berçário, desde a escola. Coisas que ele está implantando para ganhar o exército dele. Nós, como mães, mulheres intercessoras, também temos que se posicionar para criar o próximo exército de Cristo, que são os nossos filhos, quem tem neto. Nós também estamos aqui, temos a missão de forjar o próximo exército de Cristo, em nome de Jesus. Então, o legado que nós carregamos, o nosso posicionamento, ele muda, ele abre portas, ele muda cenários lá na frente. Eu creio que através do nosso posicionamento hoje, ele salva vidas, salva almas lá na frente. Nós estamos sendo o exemplo do futuro exército de Cristo. Nós não podemos retroceder, nós não podemos afrouxar, minhas irmãs. Nós não podemos ficar paradas. Nós não podemos deixar o inimigo fazer de gato e sapato a nossa casa e só ficarmos prostrada. Tem momento de nós prostrarmos, mas no pé de Cristo. Tem momento de nós levantarmos e guerrearmos pelos nossos. Porque se hoje o inimigo está atacando nós nessas áreas, é porque algo o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. E algo maior, algo que eu digo é resgate no inferno, é resgate de libertação, é cura, é ver traficante largando arma, largando tudo para seguir Jesus. É um viciado saindo das drogas. Em nome de Jesus, eu moro num lugar que é um caos. É um caos, é onde você passa, você vê pino de pó. Você passa, você vê jovens na biqueira. E eu não quero isso para os meus filhos. E não só para os meus filhos, eu não quero para os outros. Eu sei de onde Deus me tirou. Então ele vai se levantar contra as nossas vidas, nos paralisando na nossa mente, na depressão, na ansiedade, na síndrome do pânico, no medo. Mas que seguremos na mão de Cristo nessa tempestade, que ele vai nos livrar, ele vai nos curar. Ele vai nos curar. Nós não podemos retroceder. Há um momento de nós sentarmos para descansar, sim, porque ficamos cansadas. Mas vamos pedir para Deus renovar os nossos fôlegos, para que o Senhor renove as nossas forças, nos forjem, e que nós não esquecemos de nenhuma parte da nossa armadura, porque o inimigo, ele vai atacar de todas as formas, mas o Senhor, ele vai cuidar de nós. O Senhor, ele vai nos direcionar. Na aflição, passaremos por aflição, mas o Senhor, ele vai estar conosco. No meio da tempestade, não vamos fazer como Pedro, que ele tirou o olho de Cristo e olhou para o mar e afundou. Mas o Senhor, ele foi misericordioso, ele pegou na mão de Pedro e ainda o resgatou. Continuemos, irmãs, no tempo de hoje, olhando para Cristo, para Cristo, para Cristo, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, por esse momento de oração. Eu te agradeço, meu Pai, por hoje o Senhor está tratando conosco sobre coisas que estamos passando, meu Pai. Mas eu creio, Senhor, que estamos olhando para Ti e o Senhor não nos deixará afundar. E aquela, Senhor, que nós às vezes olhamos para a tempestade, sim, e deixamos, Pai, se levar pela tempestade, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e não nos deixe afundar, assim como foi como Pedro, meu Pai. Senhor, te entregamos nossas vidas, os nossos dias de hoje, e que seja feita a Tua vontade, meu Pai, o Teu querer. Que em nome de Jesus, Pai, venhamos viver o Teu propósito, mesmo em meio à aflição, que o Teu propósito seja maior para a nossa vida, que nós venhamos viver os Teus caminhos, o Teu direcionamento, e entregamos tudo, Pai, até as nossas aflições, nas Tuas mãos, meu Pai, porque eu creio, Pai, que algo o Senhor fará, e eu te agradeço por essa oportunidade, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e amém.